que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A gente pede que a espiritualidade nos guarde e nos indique o caminho para esse nosso estudo. Qual é o intuito? É entender o que essa parte africanista tem a ver com a gente. Por que a gente fala dessa ritualística, além da gente achar ela bonita? Qual é a intenção? Qual é o fundamento? O que isso me traz de benefício? Porque o ritual por ritual, qualquer ritual a gente fala e acha muito bonito. Mas a intenção é a gente saber de que forma esse ritual toca em mim, toca na minha vida, toca no meu cotidiano. Vai me inspirar, vai me melhorar, vai me fazer florescer, vai me fazer crescer como espírito, vai me fazer maturar a minha consciência, para que eu deixe de ser criança, para que eu deixe de ser imaturo, para que eu deixe de tropeçar sempre na mesma pedra, para que eu consiga caminhar de fato como um ser humano, para que eu olhe o outro com amor, com inclusão, independente da característica que se apresente para mim, que ele se manifeste. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu estava conversando com a minha irmã, o Pai João me explicou de uma forma bem lúdica, como ele gosta de nos explicar, o que seria a construção do Eredal, o que seria esse orixá ancestre em que a gente hoje vai oferecer comida, vai oferecer alimento, seja esse alimento material e esse alimento consciencial. Ele disse, imagina que o telhado dessa capela, que as telhas, é Deus. E a gente está aqui no chão. E se a gente quer atingir Deus, a gente consegue atingir Ele direto daqui do chão? Muitas vezes não. A gente consegue subir no telhado da capela, daqui, dando um pulo ou se esticando? Não. A gente ainda não tem envergadura física para isso, para esticar a mão e tocar Deus, para esticar a mão e tocar nas telhas da capela. A gente usa uma escada, que é a nossa ferramenta. Cada degrau dessa escada é uma consciência, imagine que seja uma consciência orixá. A gente toca lá no primeiro degrau, Exu, no segundo degrau, Bombogira, no terceiro degrau, Oxum, no quarto degrau, Oxumaré, no quinto degrau, Oxóssi, no sexto degrau, Euá, no sétimo degrau, Ogum, no oitavo degrau, Inhansã, no nono degrau, Omuru, no 10º degrau, Iemanjá, no 11º degrau, Obaluaê, no 12º degrau, Nanamburuquê, e assim a gente vai, fazendo todo esse xirê, que é a dança dos orixás. O nosso corpo, ele é regido pelas múltiplas consciências de orixá, mas dentro da nossa cabeça, ali, energizando a nossa mente, pela teologia de Cáritas, nós temos 3 consciências orixás. Uma delas, a primeira, de Primeva, a que é conectada com a nossa glândula pineal, que faz parte da nossa coroa, que forma a nossa coroa mediúnica, que vem com a gente independente da roupa em que a gente veste na carne, que hoje é Ana, ontem não se sabe o que foi, e lá pelas vidas pretéritas, independente de qual essa consciência nos acompanha. É o último degrau da escada. É através dela, quando a gente chega nela, que a gente atinge Deus. Deus conosco. A nossa coroa mediúnica, que é conectada com o nosso chakra coronário
que consequentemente dentro da nossa fisiologia humana é conectada com a nossa glândula pineal, ela tem, cada um de nós, uma energia pura, divina, conectada com ela. E essa consciência que está ali conectada, essa energia, esse ponto de vibração, ele é chamado de Ori, Chá, Ori, topo da cabeça, Chá, acima dela, Ancestre. Por que Ancestre? Porque vem de ancestralidade. E esse orixá Ancestre é a partícula, o DNA de Deus, que foi concedido à nossa individualidade. Quando, em primeiro momento, nós arbitramos, nos afunilamos e nos separamos de Deus, formando o nosso corpo sutil primeiro, que é o nosso campo causal, o nosso corpo causal. A partir do momento que nós deixamos de ser Deus, pelas nossas escolhas, nós criamos o corpo causal. E esse campo causal vem com esse DNA da partícula de Deus, em que forma hoje, nesse corpo mais denso em que nós dispomos, o físico, o nosso Ori. Então, se a gente for subindo pela escada, e no último degrau é o nosso orixá ancestre, é ali, estamos a 1 milímetro de tocar em Deus. Deus, através das consciências divinas. Estou me fazendo entender? Então, foi com esse intuito que a gente resolveu montar juntos, todos nós juntos, o estudo da noite. A gente vai pegar vários livros que falaram sobre a mesma coisa para formar o nosso estudo da noite. Então, esse estudo ele vai ser construído através do nosso diálogo, das nossas perguntas e dos nossos questionamentos, e ele vai adiante. Ele não está formatado, ele será formatado através da nossa conversa, porque ele é para nós. Já fazem 6 anos que a gente constrói os eboris, que é o ebó, a oferta para o ori. Ebori. Ebó-ori. É a junção de 2 palavras, que quer dizer oferendar para o meu ori. Quando a gente vai no mercado, a gente troca o que está na prateleira com o que a gente tem no bolso. Antigamente era assim, quando a gente tinha dinheiro de papel. Hoje, a gente usa o que for, cartão, Pix, enfim. Mas aí é uma troca. O ebori é a mesma troca. A gente vai oferecer algo, um alimento, para receber de volta a energia. A energia que formou aquele alimento. Porque a batata doce, ela é batata doce agora. Mas ela era uma semente, ela era um broto, com toda a energia, com toda a ciência, conhecimento, de se tornar um alimento, uma batata doce. Imaginem a inteligência daquele broto, a potência daquele broto, a força daquele broto, que se tornou uma batata doce. E hoje a gente pensa assim, é só uma batata doce. E o que a gente é então? Se a gente não tem o mínimo de conhecimento para poder se transformar em algo nutritivo para alguém. A batata doce tem. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando a gente oferece uma energia para o nosso ori, com toda aquela potencialidade daquele alimento específico, que tem uma vibratória semelhante com a vibratória que está conectado no nosso corpo físico e energético, que é ali o nosso chakra coronário, que vem lá de uma ancestralidade, lá do campo causal, onde a gente se bifurcou de Deus, a gente está pedindo algo em troca. Então, isso é uma ritualística que até hoje, como eu estava dizendo, que a gente constrói orixás, a gente constrói okutás, consciências divinas que ficam aqui guardadas dentro do terreiro, a gente nunca teve a oportunidade de sentar aqui e conversar sobre isso. É ou não é verdade? A gente ritualizava, a gente construía,
a gente guardava por orientação da espiritualidade, que tem conhecimento muito maior do que o nosso. A gente via o que acontecia quando a gente se perdia disso, quando aquela consciência tinha uma outra era apresentada a um outro ambiente que não o de terreiro. A gente via o malefício que aquilo causava na nossa cabeça, na nossa consciência, no nosso campo mental. Só que a gente nunca tinha tido a oportunidade de sentar para estudar, que é uma coisa que a gente sempre fez nesses últimos 6 anos de em casa. Desde 2016, não são 6, são 8. Desses últimos 8 anos de casa. Então a gente vai iniciar pelo Umbanda e Deus Conosco. Desculpa, não falei antes de iniciar. Como de grau de desligar? Tem. Tá vibrando. Então a gente vai começar com Umbanda e Deus Conosco. E vai entender o que o Pai Benedito quis nos dizer sobre o Eledá. O que é o Eledá? Porque é uma pergunta muito válida. Nosso irmão Vini vai ritualizar hoje e ele não sabe, ele não sabia, ele me perguntou, inclusive, era um questionamento válido dele. Porque se ele vai ritualizar, o que isso vai significar para a vida dele? Ele vai dizer, eu alimentei o meu ori. Para quem não está nesse ambiente de terreiro, não está dizendo nada. Mas para nós ele tem que dizer muito. Isso é importante. Então o Pai Benedito nos diz assim, no capítulo 6 do livro Umbanda e Deus Conosco, psicografado pelo Tata Lobo. Pela liberdade criativa que temos, momento a momento, expressamos ou manifestamos parcialmente uma consciência divina. Infelizmente, pois o bom seria se expressássemos plenamente. O que a gente quis dizer aí? Que a gente não é Deus o tempo todo. A gente tem nuances de Deus através das nossas expressões e manifestações. Quando a gente consegue atingir lá o último degrau da nossa escada e tocar Deus, pelo nosso esforço, manifestando outras consciências até chegar lá. A compreensão da formação do Eledá é questão de contemplação lúcida e de não acreditar em nada que não possa ser aferido e raciocinado. Afinal, a religião de Umbanda tem um fundamento sagrado e não um livro sagrado. Não tem dogmas ou uma revelação divina e nem nunca terá. O que há na religião de Umbanda são convites de lucidez, parcial ou total, realizados por inúmeros guias em inúmeras agremiações em mais de um século de história. Imaginem que por inúmeras encarnações, em corpo humanoide, dotado de capacidade cognitiva, de emoção e pensamento, por exemplo, por 40 ou 50 encarnações, expressamos a expressão divina. Mãe Oxum. Ritmo, enriquecimento e amadurecimento do amor verdadeiro e genuíno em diversas vidas consecutivas. Sempre vendo e regando a positividade da natureza e dos seres, naturalmente expressando Mãe Oxum vida após vida, sendo ela, neste caso, a expressão divina que mais realizamos, ela se torna mais viva e presente. Nosso engajar no mundo se torna mais brilhante e presente a partir dela, Orixá, Mãe Oxum. Naturalmente, na nossa 51ª encarnação, nasceremos com a presença ancestral. Ancestral vem de ancestralidade, antigo, que nada mais é que causalidade antiga de Mãe Oxum, que é isso que a gente estava conversando. De tanto a gente manifestar uma consciência, ela já deixou de ser aquela consciência que a gente manifesta. E ela acaba que ela nos manifesta. A gente deixou de manifestá-la, ela passa a nos manifestar. Então a gente deixou de manifestar Mãe Oxum, porque Mãe Oxum veio a migrar para dentro de nós, na nossa ancestralidade. E nós passamos a ser a própria Mãe Oxum, de tanto expressarmos a consciência de Mãe Oxum. Mãe Oxum está em nosso Orixá Ancestre, ou comumente chamado de Orixá de Ancestre. Ele não lhe pegou de nenhum útero, pois não há útero em lugar algum. Se é para que tenha
veja que o todo é um grande e sempre presente útero, além de lugar e tempo. Se expressa absolutamente e relativamente, e cá estamos nós, inseparáveis e insociáveis de Deus e sua ausência de características e capacidade de produzir toda e qualquer uma. Não acredite em tudo que está escrito. Por gentileza, peço que duvide ao máximo, mas também faça o favor de duvidar como adulto e não como uma criança, que só de forma rabugenta não concorda, nem sabe direito porque não concorda porque não gosta. Muitas pessoas estão assim, impedindo sua própria emancipação e liberdade contemplativa, porque a gente se fecha para o mundo. A gente só não gosta, mas não sabe por que não gosta. E com isso, a gente só prorroga o nosso florescimento. Quando a gente está aberto para todas as coisas, o universo conspira para nos oferecer todas elas. Enquanto isso, a gente está ali, obstaculizado, como é a palavra que a gente mais usa. Afunilado. Dividido. Se a gente está dividido, a gente não está um com Deus. Porque Deus é a capacidade criativa de produzir todas as coisas. Aumente o jaco do conhecimento. Refresque seu corpo mental. Leia esta série de livros com criticidade, em atenção estável e contemplativa. Se servir, será ótimo. Se não servir, por favor, siga adiante. A vida pede lucidez, e lucidez só se consegue com lucidez. Então, em algum momento, em alguma encarnação, espero que em breve, você terá de parar e questionar tudo e todos com olhos de adulto, olhando de forma crítica e lógica para todas as coisas, a começar por si mesmo. A presença ancestral em nosso heredar vem pela expressão ancestral de um pai ou mãe orixá específico. Isso se dá, obviamente, além da individualidade ou coletividade, ao nível essencial de existência. Tal expressão somatiza em nosso corpo causal, mental, astral, etérico e físico, em um contínuo ancestral. Veremos isso caso nos deixemos olhar para o mundo a partir da perspectiva divina e profunda, e não mundana e superficial, pois somos essencialmente Olorum, e ele está em tudo, dimensão essencial de existência, que se expressa a partir de tudo e de nós mesmos. Os orixás de frente e ajuntó são os que manifestamos de forma mais recente, não são ancestrais. Geralmente, foram sendo expressões em encarnações recentes, beneficamente neste mundão de umbral em que estamos imersos. Então, aí a gente está falando de construção de Eledá. E quando a gente fala construção de Eledá, Pai Benedito nos ensinou que são 3 Eledás, são 3 orixás que compõem o nosso Eledá. O giro de 3 orixás, de 3 consciências divinas. Um que é ancestral, que nos acompanha sempre, que está conectado com a nossa glândula pineal, que é a parte de Deus, o DNA de Olorum em nós. Os outros 2 são orixás ancestres, que se conectam com a nossa glândula hipófise, e o ajuntó, formando que vai nos ajudar, como ele não é ancestre, ele é recente, ele não tem ancestralidade em nós, ele é recente e ele vai nos ajudar nas demandas da nossa vida. Por isso que é importante, quando a gente tem o mérito, para receber uma informação dessas, para que nos auxilie nas nossas demandas da vida. Qual será o meu orixá ancestre? É aquele em que mais eu falho nas minhas encarnações e que os meus mentores e os meus guias majestosamente escolheram para vir compor o meu Eledá e me ajudar nas demandas da minha vida. O meu orixá ancestre é o meu DNA, foi Deus quem me deu. O meu orixá de frente e juntó
são os meus guias e mentores que escolheram para mim. São como padrinhos, fazendo aí uma colocação. O ancestre seria o meu DNA, a minha parte de Deus em mim, enquanto o de frente e o ajuntó seriam aqueles que foram escolhidos para me ajudar. Eu gosto muito de dar exemplo aqui, perto da gente. Quem tem algum de frente sabe que precisa vencer ali, se colocar em marcha, porque é uma pessoa que está obstaculizada, tem rigidez para as mudanças da vida e precisa angariar, através da marcha, o progresso, progredir, avançar. Quem tem orixá, algum ancestre, já conseguiu vencer essas demandas e toca em Deus a partir dessa conformação. Então, é essa grande diferença. Quem tem um orixá Ogum de frente, Ogum, quando a gente fala pai Ogum, a gente sabe que toda a consciência masculina, ela tem polaridade positiva. Ela vem buscando estabilidade. O positivo busca o negativo. Então, o orixá Ogum de frente, naturalmente, ele busca ali, no juntó, uma polaridade inversa que traz a estabilidade. E aí a gente faz ali Mãe Ansã, que, como é uma consciência feminina, vem dotada de polaridade negativa. E com isso, a gente começa a embasar a nossa noite de estudo, entendendo um pouco o que seria esse Eledá. Eledá é a união dessas três consciências que tocam na nossa coroa mediúnica. O orixá ancestre, ele é conectado com a nossa glândula pineal, é escolhido, é a nossa partícula de Deus em nós, enquanto que o orixá de frente e o orixá ajuntó, ele é oferendado para nós a partir da aspiração dos nossos mentores e guias e se conectam com a nossa glândula hipófise. É o que nos dá visão de fato, porque está conectado com a hipófise e, consequentemente, com o nosso chakra frontal. É o que nos dá visão para vencer os nossos obstáculos desta encarnação. Com isso, nós trouxemos também um estudo de outras vertentes religiosas, para que a gente vá abrindo nosso campo de visão. Assim como o Pai Benedito nos pediu, que a gente seja crítico, que a gente busque estudo, mas busque estudo como adulto, de entender o que outras vertentes têm para nos dizer. Não porque, não, eu não quero, eu só quero isso, não. A gente é adulto, e um alimento a gente prova de vários sabores. Então, vamos em frente. Eu posso Pode fazer uma introdução. Boa noite a todos, é sempre uma alegria estar reunido novamente com a nossa família, que é uma só. Hoje, para o Barracão, é um dia de festa. Por que um dia de festa? Porque é um dia onde a gente assenta o médium, ou seja, a gente dá oportunidade para que ele trabalhe através do Eledá essas consciências que a gente precisa vencer nessa encarnação. Então, mediante que a gente tem 70, 80, 90, em média de vida, nessa capa que a gente está hoje, né? É um movimento que os filhos que estão fazendo hoje estão recebendo uma gratificação da espiritualidade para assentar a energia em que eu vim desenvolver neste tempo e espaço, e aqueles que já fizeram recontemplar-se se essa energia está sendo bem aplicada, porque a gente tem que fazer esse fim de ano é para isso, para que a gente olhe no nosso íntimo e veja se realmente a gente comunga com o nosso Ori, se a gente está de acordo com aquilo que a gente veio desenvolver essa encarnação, porque senão a gente está perdendo uma oportunidade que é divina,
que é como a Jaque falou e o Pai João nos ensinou, subir os degraus de forma diligente. Então, todo ano a gente precisa fazer essa reavaliação íntima aos irmãos que já fizeram, aos irmãos que estão fazendo e aos que farão. Porque a gente, toda vez que assenta um outro irmão, a gente lembra porque a gente está aqui dentro. Nós duas relembramos porque pisamos aqui, vocês relembram porque estamos unidos, nós somos uma família. E a gente trabalha pelo progresso nosso e pelo progresso coletivo. Então a gente tem que estar sempre reavendo a matéria, sabe? Reolhando para ver esse ano, 2024. Eu comunguei com algum, eu venci os meus obstáculos, eu comunguei com o Pai Oxóssi, eu fiz melhores escolhas, eu estou mais diligente nas minhas flechadas, ou ainda estou perdendo flecha? A gente tem que fazer uma avaliação interna. É para isso que a gente usa da ritualística, para que a gente trabalhe o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Porque senão fica como a Jaque disse, a nossa mãe fala, fica a ritualística pela ritualística. E o convite nosso não é esse, né? É que o íntimo seja trabalhado, transubstancializado, para quem chegue aqui na mesma consciência que um dia nós chegamos, a gente sabe a diferença que traz esse benefício de vir comungando, com essa coroa que nos foi dada como um presente para ser trabalhado. Certo? Então a gente vai falar um pouquinho do livro. Página 93. É esse aqui, ó. É Uri, Então é esse aqui, o manual dele. É isso aí, então tá contigo aí. Como ela falou, beber de outras fontes. E a gente pegou uma série aqui, uma trilogia, para vocês ouvirem um pouquinho. Mas afinal, o que é o Ori? Podemos afirmar que o Ori é a partícula imortal, ou seja, é o nosso eu, nossa centelha divina, de que cada um de nós trazemos. Ela tem sua contrapartida ou morada física no meio das nossas cabeças, no entorno da glândula pineal, podendo também ser entendida como a mente extrafísica, em toda a sua potencialidade, tendo seu núcleo central, e assim podemos nos definir numa linguagem tosca, que ele bota, como algo tão complexo e metafísico. Ou seja, a mônada ou a centelha divina. Ele fala tosco porque ele definiu como mônada, né? Então, Ori pode ser entendido como o nosso orixá pessoal, que na verdade ele é o eu sou, ou seja, é a manifestação, né? Ou seja, nós mesmos e o que nós, em sua essência luminosa, refulgente e pura, semelhante ao ouro, ou seja, a gente está ali trabalhando um prisma para desenvolver a capacidade do religar, porque a gente é a centelha, só que a gente está desassociado dela. Então a gente usa um prisma para caminhar em direção a ela. Numa tentativa de entendimento mais abrangente, nosso Ori é formado por elementos, como se fosse assim uma matriz energética. No momento em que Deus nos criou, e em cada encarnação é modelado um corpo físico que nada mais é que essa matriz energética em volta desse corpo astral, ou conhecido como perispírito, particularizado no processo de reencarnação. Essa matriz, então, energética é a única e nunca morrerá. E um dia o corpo astral, esse aqui, morrerá. E o que os ocultistas chamam de segunda morte. Então passaremos a partir disso a habitar nos planos vibratórios, muito próximos e semelhantes à essência divina. Sopro do Criador que anima nossa mônada, centelha
ou Ori. Aí eu vou pular para aqui que ele fala sobre uma parte interessante que eu... Para entendermos melhor sobre essas regências desses orixás na cabeça de um médium, imaginemos a dinamite, eu achei essa parte muito interessante, uma dinamite abrupta explosão na rocha, causando então uma onda de choque sonoro no sistema nervoso de quem recebe com impacto, promovendo um deslocamento na estrutura celular do corpo físico. E aí eu posso dar meu exemplo, né? Quando eu fiz o meu movimento da minha deitada, eu achei que ia ter vou ter uma conexão. Eu tive uma dor de cabeça tremenda. Por quê? Porque o impacto energético foi tão grande, para nós a gente teve dor de cabeça as duas. E às vezes a gente recebe uma carga pública, é isso que ele está falando, como se ligasse no gerador. E aí o corpo sente aquele impacto energético, ou seja, a gente está dando uma carga para ver se esse corpo e esse ânimo e essa alma engajam, pega e vai caminhando no trânsito. Então a gente recebe uma bateria extra, né? Se a gente pudesse trazer para a vida real. Assim, os sentimentos, as ações são movidas, que nós ainda temos e somos movidos como egoísmo, desamor contra o nosso semelhante, então perturbam essas substâncias finas e essa estrutura atômica do Ori, ou seja, a gente está sempre contaminado pela mundanidade, a gente não consegue fazer esse movimento de baixo para cima, então precisa vir de cima para baixo. E consequentemente dos nossos corpos astrais e físicos, em decorrência da ressonância do meio ambiente próximo àquele que as emite, consciente ou inconsciente, de forma intencional ou não, resultando no bloqueio vibratório da lei e da afinidade do seu aspecto positivo benfeitor. E aí, por isso que muitas vezes a gente está dentro de um templo, de um terreiro, e aí a gente chega e ouve aquela frase popular, o orixá gritou. Já ouviram essa frase? Ah, o orixá grita. O que quer dizer isso? É um convite urgente para vir se trabalhar, porque estão tão obstaculizados, refreados, que perde-se o tempo de uma encarnação, e como eu falei, é muito breve. Porque 80 anos para uma vida eterna é pouco tempo. A gente tem uma referência pouca para trabalhar aquele movimento que é difícil para a gente. Então, quando a gente escuta essa frase popular que o orixá grita, é um convite a vamos sair da inércia, vamos trabalhar, vamos transmutar nessa encarnação essa sua dificuldade, que vem através da benevolência do orixá de frente, que é justamente aquilo que você não ganhou como progresso, né? Porque a gente escuta às vezes popularmente também, o meu orixá é fulano, como se fosse, né, alguma coisa, eu sou o rei da cocada, eu sou filha de fulano, filha de Beltrano, a gente ouve isso. E muito pelo contrário, a consciência, ela é a consciência, para te lembrar toda vez, isso é o que te falta, isso é o que te falta. Xangô, te falta justiça interna divina. Oxóssi, te falta diligência e boas escolhas, livre-arbítrio. Exu, te falta embate com a negatividade. É um lembrete de trabalho direto e contínuo. Então, ainda que tenhamos essa sensibilidade mediúnica exaltada para receber a energia dos orixás, a fim de facilitar o nosso equilíbrio como um edifício construído com consistente argamassa, que sustenta os tijolos. Então pensemos que esse efeito causado por nossos desequilíbrios emocionais constantes, oriundos dos nossos maus pensamentos, e que emitimos também como potentes golpes contra as paredes do nosso próprio prédio, causando uma fissura na estrutura atômica de nossos corpos e chakras, ocasionando mais diversas anomalias comportamentais e instabilidades
na recepção da vibração desses orixás, que ficam descompensados em nossas cabeças e oris. Uai, por isso fala alimentar o orixá. Não é o santo que come, é você que está em déficit energético. E aí você oferta uma energia para ter uma de volta. E aí você traz esse movimento em forma de ritualística para que você retome e recobre a sua consciência, que às vezes se perdeu no caminho. Por isso muitos médiuns também chegam na casa, a gente estava falando isso, colocam o orixá de frente em Yansan. Por quê? Porque está tão desregularizado que ele precisa tocar a vento aquele torpor interno, até que o movimento ganhe-se uma sequência, uma cadência, uma estabilidade, e a gente ouve o orixá de frente trocou. E aí quem trocou? Eu. E aí aquela energia não se faz mais necessária aqui. E aí troca-se o ori. E aí a gente vai ver pessoas que trocam a coroa mediúnica, porque ela venceu um obstáculo para entrar para outra. E aí ela vai para o próximo nível de consciência. E assim é. Pegando o gancho, essa questão da instabilidade e de tu te harmonizar com a consciência que vem contigo, e aí falando do Ancestor também, estamos falando ainda de Eledá, né? Então, Eledá é esse conjunto de 3. Nós vamos ali dançar entre eles todos. Agora, falando um pouco do Ancestor, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um Ancestor em Bombogira. Dentro da teologia de cartas, se a gente for trabalhar o Orixá Bombogira, é aquele estímulo para vencer a negatividade. Se eu não estiver estabilizada com o meu Ancestor, eu vou ter muito estímulo, sempre. Só que estímulo, ele é muito indiferente para que ele é usado. Eu posso ter estímulo para praticar a negatividade, se ele estiver conectado com o meu lado sombrio, com o meu lado trevoso. Mas se eu estabilizar, se eu estiver harmonizada com Deus em mim, eu estiver com lucidez, eu vou usar esse estímulo para estimular outras pessoas e a mim mesma, primeiramente, para praticar coisas boas. Eu tenho uma condição inerente que eu recebi de Deus para estimular em mim e no outro o que eu estiver manifestando pela minha aspiração. Eu posso estimular alguém a usar drogas. Eu posso estimular alguém para salvar vidas. Eu posso estimular alguém para maleficiar outra pessoa. Eu posso estimular alguém para beneficiar outra pessoa. Agora, a forma que eu vou tocar Deus, essa consciência que já está energeticamente presente em mim, é que faz toda a diferença na construção do meu Eledá. No toque que eu vou dar a ela, no tempero que eu vou dar a ela, nas minhas aspirações íntimas que eu vou dar a ela, para chegar em Deus através dessa presença que já existe em mim, desse estímulo. Oxumaré é a visão sobre a positividade, que é o Orixá Ancestor. Eu gosto de dar exemplos próximos, para que a gente vá trabalhando em nós, para que a gente entenda como isso acontece conosco. O Orixá Ancestor é aquela presença que tem em nós de positividade quando o amor está ausente. É a polaridade positiva na contrapartida de Mãe Oxum, que é a polaridade negativa. Quando o amor está ausente, se eu manifestar Pai Oxumaré, eu deixo de estar naquela monocromacia e passo para ter um flerte, um leque de possibilidades de cores, e o amor se encontra presente. Então, o amor está ausente, eu posso manifestar ele sempre no amor ausente. Mas se eu tocar Deus a partir de Pai Oxumaré, eu deixo daquele monocromático e passo para um espectro de cores. E aí eu vejo Deus em tudo. Então eu posso olhar, não enxergar Deus em nada, ou posso olhar Deus em tudo, dependendo da minha aspiração, que é aquela partícula de Deus que está presente em mim através do meu Ancestor. Se eu tenho o Ancestor
em Oxóssi, Oxóssi é a consciência do livre-arbítrio, da arbitragem. E é a mesma coisa. Eu tenho essa consciência de escolha dentro de mim, mas eu posso só escolher coisas ruins. Ou eu posso tocar em Deus a partir do orixá ancestre Oxóssi, pai Oxóssi, e tocar Deus a partir das boas escolhas, como nós já falamos. Eu tenho o orixá Exu dentro do meu orixá ancestre, conectado com a minha glândula pineal. Eu tenho uma potencialidade de expurgo de negatividade. Só que eu posso olhar aquela negatividade e me imbuir dela. E olhar tudo através daquele espectro de negatividade. O copo está sempre vazio, ou meio vazio. Mas eu posso expurgar essa negatividade e gerar gratidão a partir de tudo que me acontece. De acolher todas as manifestações e olhar sempre a parte luminosa, expurgando a negatividade que contém em todas as coisas que são deste mundo. Estar no mundo e não fazer parte dele. É uma das passagens de Pai Exu, que a gente trabalha ali a negatividade sem deixar ela permear o nosso consciencial. E tem a passagem dentro de Jesus, a passagem dele. Isso aqui a gente faz nas partes. Tá. Está seguindo, só faz Tá. Não, então agora vamos para... Tem dúvidas? Essa pergunta. Porque a gente vai administrando o nosso estudo e construindo ele a partir das nossas dúvidas. O momento é agora. Então, Mas eu acho que é uma dúvida bem boba. Assim. Não existe isso. Tá. A gente vai deitar hoje pro nosso orixá ancestor. Exato. A gente vai alimentar o nosso ori. Exato. E a gente ainda não sabe o nosso orixá de frente adjuntou. É isso, assim, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então tá. você se conecta com a sua centelha divina, potencializa a energia para receber a dificuldade. Entende? Então, O que você vai vencer, que é a facilidade que você está aqui dentro. E é isso assim que vamos juntos. Cada um se vencendo todos os dias. bastante cada vez. Mas É isso aí. o que a gente pontuou muito hoje, e agora, até agora, é o que é o ancestre, o que é o de frente e o que é junto. Ó, ficou ok para todo mundo isso? Tá lá já no sangue da gente. Quando perguntarem assim, o que é o Eledado? A gente sabe responder? Porque esse é o importante. E não é só o importante, é o que dá a importância dessa ritualística. A gente sabe o que é o orixá ancestre, aonde ele é conectado, qual é a função, da onde ele vem, sabemos. A gente sabe o que é o orixá de frente, aonde ele está conectado, qual é a função dele dentro do nosso conhecimento, de sabê-lo, de reconhecê-lo, e por que ele vem, quem nos oferece ele, sabemos. Ah, eu sou filho de Ogum. Ogum é meu pai. Eu tenho Ogum de frente. Quando chega um filho de Ogum com Ogum de frente, a gente já sabe que aquela pessoa está super obstaculizada. Ela é imatura, permanece imatura e provavelmente vai desencarnar imatura. Porque ela tem uma grande dificuldade. Ela vem com aquela consciência divina, aquela sabedoria oferecida pelos orixás para isso mesmo. Para que ela vença o obstáculo que está na vida dela. Quando ela vem com algum de ancestre, repetindo aquilo que eu já falei, para que fique bem gravado em nós. De tanto eu manifestar que eu preciso caminhar, eu já não manifesto mais algum, é algum que me manifesta. Então eu vou meio que no... Quando eu travo, é algum que me tira da inércia. De tanto eu manifestá-lo, ele que me manifesta hoje. Começou a chuva? Não, Não, só o vento. Ver se não tinha rolado uma barraca ali. Então a gente fez. A gente falou sobre as consciências, falou um pouco como era em Cartas, explicou agora como são as coroas e a gente vai falar um pouquinho agora dos aspectos psicológicos, que ela já disse, mas a gente vai reiterar para ficar claro. Aí tem aqui um livro também que a gente marcou,
tá? E aí a gente vai, aparece aqui as páginas específicas dos de hoje. Aqui tem todos, tá? Mas a gente vai ler os nossos queridos de hoje. Então vamos lá. O Quixote e Exu, né? Isso. Atributo. Você vê tá aqui. Ogro, vamos ver. Atributo. Vontade, porque tem a polaridade positiva, ó. Esse aqui é vontade e vitória, caminhos abertos. Energia propulsora de conquista, impulso da ação, do poder da vontade e do poder da fé. Responsável pela aplicação da lei divina e pela vitória. E o vencedor das demandas íntimas, não só externas, né? É a força da luta inicial, para que haja transformação. Então é o ponto de partida, aquele que é e está à frente. É a vida em sua plenitude, o poder do sangue que corre nas veias, a manutenção da vida. Tipos psicológicos de filhos de Ogum. Pessoas vigorosas, dinâmicas, inquietas e às vezes bem mal-humoradas. Impacientes e não são de ficar em cima do muro. Detestam esperar, preferindo resolver logo os problemas. Agem antes de pensar, às vezes, e também ofendem-se os que estão fora de junto deles. E de caráter difícil, até irascível, muitas consciências se dão como pessoas antipáticas. Não são de mascarar suas opiniões, nem fazer rodeios. São sinceros, diretos e de bom caráter. São ativos, viris, arrebatados, empreendedores e também pessoas tenazes, que agem com muita vontade e energia para alcançar os seus objetivos. Não descansam enquanto não atingem o objetivo. Olha lá meu marido todinho. Quando muitos já teriam desistido, ele luta a pedido das esperanças. Por serem demasiadamente francos, às vezes são muito arrogantes, autossuficientes, melindrando pessoas de estima baixa, com facilidade. No entanto, pela franqueza e a transparência das suas intenções, acabam angariando muitos amigos admiradores que podem deixá-lo um tanto vaidosos. Raramente são odiados e nunca passam desapercebidos. Aspectos positivos. São transmissores natural de sinceridade e franqueza, coragem, agilidade, decisão e elegância. Liderança, mas também sabem ser dóceis, amáveis e generosos. Aspectos negativos. Quando emocionalmente abalados, a vontade enfraquece. Bate a apatia, um certo egoísmo e uma dificuldade de perdoar também, dizendo não. Nessas ocasiões ainda há a possibilidade de se tornarem pessoas um pouco agressivas, autoritárias, violentas, ciumentas, covardes ou teimosas. Saúde. Doenças relacionadas ao sistema nervoso, tornando sensível ao aparelho digestivo ou gástrico, que é para nós aqui o laringe, aí depois deixa já falar desse nosso bate-papo, e as articulações, pontos fracos, cabeça, estômago e para nós o laringe. Ferimentos e cortes produzidos por instrumentos de acidentes relacionados com ferro, armas e automóveis. Elemento, aqui está fogo, mas nós trabalhamos com eólico. Quer falar dessa peça? Então tá. Falando agora um pouco do Ogum. O que a gente vai utilizar nessa noite são os 3 orixás que vão ser construídos. Então a gente vai pontuar muito eles, para que depois, com o desenrolar dos trabalhos nos anos que vem chegando,
com outras construções de outras coroas, a gente vai tocando em outras consciências. Mas o importante é que os irmãos entendam o que vai acontecer com eles hoje. Quando a gente fala, mas está errado aqui, o Norberto pontuou errado. Ogum, ele é um orixá eólico, ele não é um orixá do fogo. Não está errado. Para ele, na construção lá do que ele recebeu, na assistência em que ele trabalha, com os médiuns que ele trabalha, ele pontuou que seja isso. A espiritualidade designou para ele isso. Para nós foi designado que o orixá Ogum é um orixá que se conecta com a nossa glândula tireoide. Então, aquele orixá que vem aqui ordenado por Ogum em nós, ele vem com problemas na tireoide. Porque a gente está falando do quanto o orixá se adensa, essa consciência divina se adensa para tocar no nosso. Então, quando a pessoa chega na nossa casa, o orixá ele é tão tangível, Deus é tão presente naquela construção daquele ser humano, ele está na ancestralidade dele, ele já está presente, intrínseco, que ele já vem, por não manifestar Deus o tempo todo, com algumas somatizações do psicológico no físico, que é o psicossoma, que é o psicológico atuando no soma, no corpo físico. Então, a nossa assistência, que naturalmente da assistência migra para a corrente, os orixás, as pessoas, os médiuns da corrente, que já manifestam, tem o orixá Ogum, ele já tem aquela dificuldade por não tocar em Deus, como nós não tocamos frequentemente, o tempo todo, ele vem com aquele problema na tireoide, que é a instabilização de Deus em mim, pela minha falta de prática e manifestação, expressão divina. Então, a gente vem e trabalha a tireoide, que é o orixá do vento, do ar, eólico, que está conectado com o nosso orixá do vento, com o nosso ponto do vento no nosso corpo. Junto disso, a nossa casa, que não está certa nem errada, ela simplesmente é diferente, trabalha com a erva de manjericão, que tem a mesma vibratória daquela consciência divina e desse ponto no nosso corpo para harmonizar o nosso corpo, que é a fitoterapia, a erva, a ferramenta que nós utilizamos para estabilizar o nosso corpo físico, e através do corpo físico estabilizado a gente tem a saúde para ter longevidade na matéria, para poder demandar contra os nossos próprios obstáculos. Quem foi que criou esses obstáculos que eu vivo hoje? Eu mesma. Não foi ninguém que criou e bateu lá na nossa porta e botou aquele presentinho de grego para nós. Não. Fui eu mesma que criei os meus problemas. Então, eu mesma preciso resolver. E dentro daqui, da nossa construção, de fato, literalmente, a gente trabalha dessa forma. Então, orixá Ogum, Deus presente em nós, quando estabilizado pela nossa falta de comunhão com Deus, ele cria no nosso corpo físico uma doença. Ele causa uma doença. Quem causou essa doença? Eu mesma. Por conta da minha falta de manifestação, que já vem lá da minha genética, tanto física quanto energética. Então é isso que o Norberto quis dizer. Falou com outras palavras, mencionou outros pontos, mas foi isso que ele quis dizer, que o orixá, ou a falta de manifestação com ele, de comunhão com ele, cria no nosso corpo físico a doença para estabilizar e falta de estabilidade. Ok? Entendido? Oxóssi e vermelho. Aonde o Oxóssi se manifesta dentro do nosso corpo? Na arbitrariedade, nas boas escolhas. Se eu não faço boas escolhas, se eu trago malefícios para mim através das minhas escolhas, eu desestabilizo Deus em mim. Desestabilizando Deus em mim, eu gero toda uma ancestralidade e uma predisposição para influenciar, inclusive, outras pessoas através de maleficiar outras pessoas através da minha escolha. O Oxóssi está conectado dentro da nossa casa
com o nosso chakra genésico, estabilizado pela arruda fêmea, explicado por Pai João. É o nosso campo emocional que se altera, genésico, as nossas gônadas, testículos e ovários, quando eu desestabilizo aquele ponto energético do nosso corpo físico, quando eu não comungo com Deus a partir de um prisma divino. Eu comungo com Deus através da minha consciência mundana. Pai Exu. Pai Exu está conectado no nosso corpo físico, dentro da nossa casa, com o meu chakra da raiz, ou o meu chakra básico, conectado com a minha glândula pineal. Quando eu estou imbuído de negatividade, quando deveria estar Deus presente em mim através de Pai Exu e expurgar essa negatividade, eu me desestabilizo emocionalmente através da minha glândula adrenal, ou suprarrenal, é sinônimo. E aí eu excreto ali adrenalina, noradrenalina e dopamina. Naturalmente eu vivo em luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. E nisso eu tenho uma tendência, por instabilidade minha, de gerar em mim um processo depressivo. Por quê? Porque ao invés de expurgar aquela negatividade, eu me imbuí dela. Então é isso que o Norberto quis dizer quando ele falou sobre a psicologia do orixá em nós. Isso é muito interessante da gente trabalhar, da gente se conhecer. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente conhece a nossa fragilidade, a gente deixa de ser criança, deixa de ser birrento e começa a olhar o mundo a partir de um espectro mais maduro. De saber que aquilo me incomoda. Não vai me incomodar talvez por muito tempo. Mas eu tenho que aprender a lidar com aquilo. E quanto mais eu aprender a lidar com aquilo, e quanto mais maduro eu me tornar, mais fácil eu me livro daquele problema. Porque enquanto aquilo me incomodar, é como se eu estivesse pegando a faca e empunhando contra mim mesmo. E é isso que a gente chama de maturidade. A estabilização. Quando eu vejo um problema, que de fato é um grande problema, e aquele problema não tem a condição de me desestabilizar emocionalmente. Eu sei lidar com o problema a partir daquela circunstância. Eu me coloco como terceira pessoa madura, me orientando em cima daquilo. Eu não me desestabilizo. Porque quando eu me desestabilizo, eu atuei diretamente contra mim mesmo. E eu me agredi. Eu permiti que o meu consciencial alterasse a minha fisiologia, o meu corpo físico. E eu falo por mim. Eu não estou dando exemplo dos outros quando eu estou falando. Estou dando exemplo de mim. Eu tenho no meu Ipori, que é a minha centelha divina, a comunhão com o meu orixá, Mãe Pombogira, que é estímulo, que está conectada também com o meu chakra genésico. E eu, por mim, por estar sempre estimulada por outras aspirações, eu levei o meu corpo até o dia em que eu formei vários miomas no meu útero e precisei abdicar deles. Com isso foi útero, foi trompa, foi ovário, foi tudo. É o psicossoma, é o meu psicológico instabilizado que criou malefício para mim mesma, para o meu corpo físico. Tenho no meu orixá de frente Iemanjá. Consequentemente, como é uma polaridade negativa, buscou estabilidade numa polaridade positiva, Omulu. Omulu atua dentro do gástrico. A partir da minha instabilidade emocional, eu gerei uma úlcera no meu duodeno. Então, que fundamento, que importância tem conhecer o que é o orixá e ritualizar e oferendar para ele? É a forma inteligente que a gente tem de saber aonde é e como a gente vai tocar em Deus, estabilizar Deus em nós, para que a gente não se agrida, para que a gente não tenha que encarnar ainda mais 500 vezes
com aquele orixá de frente para poder trabalhar. Para lidar com aquilo. Para lidar com aquele problema. Porque se eu não olhar para aquele problema de frente que está me acontecendo hoje, aquele problema vai reincidir numa outra circunstância, repaginado de uma outra forma com outras pessoas. Porque o universo conspira ao nosso favor. Ele vai colocar no nosso caminho os mesmos problemas para que a gente tenha uma lição sobre aquilo e consiga transpor aquilo. Até que a gente aprenda a estabilizar Deus em nós e que a gente vá desconstruindo os nossos corpos até lá o último causal se una a Deus. Isso vai acontecer. É o mais certo de todos. Um dia vai acontecer. Hoje ainda não aconteceu com nenhum de nós que está aqui. Com o mundo espiritual, consequentemente, que está aqui assistindo esse estudo. Mas um dia vai acontecer. Se eu estabilizar Deus em mim e simplesmente eu desfragmentar todos os meus corpos sutis que se formaram a partir de uma manifestação. Por que a gente fala que tem outros planetas que são de maior sabedoria e bondade, que nem corpo físico mais precisa utilizar? Porque eles não precisam mais do físico. Eles não são tão densos. Eles não estão animalizados ainda como nós. Porque a gente acha que a gente tem racionalidade, que a gente pode escolher, que a gente sabe dirigir isso ou aquilo, que a gente pode ir em qualquer lugar a partir da nossa vontade. A gente se acha muito inteligente, muito sábio. Se a gente tem corpo físico e intestino, a gente não passa de um animal com racionalidade. Tem planetas em que pessoas já reencarnam que não precisam mais do corpo físico. Então, elas estão muito mais próximas de Deus do que nós. Nós estamos ali no primeiro degrau da nossa escada. De vez em quando a gente consegue subir e tocar no telhado, mas a gente não vive no telhado. A gente não tem estabilidade para viver no telhado. A gente precisa do chão, do terra a terra. Existem planetas e existem seres que só vivem hoje de forma mental. Então, eles já desfragmentaram o físico, consequentemente o etérico, que é uma construção subsequente do físico, já não tem mais forma apreciável através do corpo astral, e estão lá no corpo mental já. Então, eles estão muito mais próximos daqueles em que ainda vivem em corpo astral. Ali, os humanoides em que o Pai Benedito mencionou. Os humanoides, não humanos. E por consequência, daí vai. Até que a gente vai migrando para outras moradas do nosso Pai e chegue na casa dele. E aí a gente tocou de fato no nosso Ipori. E não só se estimulou ainda a instabilidade. E a gente se torna Deus, a partir deste último degrau. E dele não se dissocia mais. A não ser que faça novamente péssimas escolhas, se instabilize e forme de novo o corpo causal, que é o primeiro a partir de Deus. E aí, por consequência, causal, gerou uma existência, gerou um emocional, corpo mental. Depois, reencarnou por benevolência divina, veio lá com as escolhas dos nossos orixás, mestres e falangeiros, demandaram contra uma consciência que possa nos ajudar, formou o corpo astral. Se astralizou, reencarnou, foi para um planeta ainda de pura mundanidade, que tem, graças a Deus, como mentor JC, maior terapeuta do mundo, formou o corpo físico, uma proteção para ele, corpo etérico, para que ele não seja agredido pela espiritualidade que vem ali, pelas nossas afinidades, nos atormentar. Então a gente foi em Deus e voltou, só conversando sobre corpo sutil. Alguma dúvida até agora? Enviei a informação para ele. Yes. Então tá. Agora vamos ao Oxóssi. Falamos tudo isso para falar de Ogum, dar exemplo de Ogum. Vamos para Oxóssi, vamos tocar na moleira, de fato,
Vini, Tamo junto, ó, eu e você, ó. aqui ele é o ancestre e eu de frente. Tem diferença isso? Até. Tem. Isso aí. Tem muita diferença. Vini já estabilizou a arbitrariedade. Eu O preciso casal estabilizar. está Tem que estabilizando. aprender com você. Vamos lá. Quando ele estiver estabilizado. Tiver um com Deus. É. Todos nós, estamos caminhando juntos. Vamos lá. Oxóssi. Esbelto, ágil, fino e perspicaz. Caçador de almas. O conselheiro. Curiosidade, acuidade psíquica, observador de grande penetração. Correspondente à nossa necessidade de saúde, nutrição e energia vital e equilíbrio fisiológico. Num trabalho contrastante de crescimento com renovação. Fartura, riqueza, liberdade e expressão são seus pontos marcantes. Tipos psicológicos dos filhos de Oxóssi. São honestos, desinteressados, altruístas e espontâneos. Têm uma grande inconveniência. São inconstantes. Entediam-se se não persistem, desistindo muitas vezes de seus projetos no meio do caminho. Então, a pessoa que começa e para. São graciosos, inteligentes e têm curiosidade e senso de observação, de grandes penetração. São simbolicamente o caçador solitário que entra na mata. Apresentam um comportamento metódico e são propensos à magia de cerimoniais. Gostam de ficar sós, são discretos e aparentemente reservados e mais tímidos. Apresentam uma proteção natural para desbravar o desconhecido. Por isso são pioneiros em novos projetos de métodos de trabalho. De grande sensibilidade, também possuem qualidades artísticas e por sua estrutura psíquica e emotiva, com certa frequência precisam se isolar para refazer essas energias. Então, não raramente costumam a mudar de atividade, pois estão sempre em busca de algo novo que os motive. Mentalmente atilados de grande capacidade criativa. E têm também facilidade para expressão com artes pela oralidade e pela escrita ou pela pintura. Serão sábios mestres e professores, profundamente didáticos e gostam de ensinar, alimentando seus filhos no conhecimento que fortifica a fé raciocinada e vívida da Umbanda. Aspectos positivos: rapidez de raciocínio, boa oralidade e comunicação. São extrovertidos, generosos, hospitaleiros e unidos. Vivem com dinamismo e otimismo e são ligados a todo tipo de arte. São amáveis, com amigos sinceros no desejo de ajudar os outros e também têm facilidade para trabalhar com dinheiro, a moeda. Aspectos negativos: vivem com muitas ilusões, por isso podem vacilar no que desejam realizar. Por vezes demonstram uma vontade de nada fazer, que pode também ter uma conotação para muitos de preguiça. Gastam todo o tempo gastam todo o dinheiro que ganham, levando determinadas ocasiões à falta de alimento e desperdício. Podem tornar-se agressivos e com dificuldade de se comunicar. Saúde: distúrbios emocionais, transtornos neuroquímicos ligados às glândulas suprarrenais e ao pâncreas, que são nossos filtros. Fobias, crises de identidade, apatia nos processos, câncer no sistema digestivo, hepático e urinário. Na Umbanda, de modo geral, sincretizou-se com o orixá Ossanho, quanto aos aspectos tradicionais da medicina fitoterápica, Ossanho, orixá das folhas. Tá?
tudo que se relaciona à magia das folhas e das matas. Já está escrito depois. Originalmente na África era o caçador. Um guerreiro valente, não por acaso, rege a linha dos caboclos que caçam, os espíritos perdidos buscando resgatá-los e trazê-los de volta à nossa luz. E aí, quando a gente fala de caçador, né, que é essa imagem, a gente tem que trazer sempre para a nossa consciência, nós de formas distintas, porém iguais, que a gente tem que caçar sempre, né? Não pensa na pessoa que está sempre... A gente tem fome todo dia, né? Então a gente tem que estar sempre caçando o nosso progresso. A gente tem que estar sempre à caça dessa melhora. Porque a gente, senão a gente fica travado ali no meio da mata, na zona de conforto, tem uma tendência a ficar nessa zona da mata, que é algo conhecido, algo bem já. E a gente tem que estar buscando sempre sair dela. Então esse é o movimento de alguém que acorda para o orixá. Sair dessa zona de conforto, daquilo que eu arbitro com facilidade, como eu gosto de brincar, na praia ninguém cresce, né? A gente tem que arbitrar, mas não tem facilidade. Lá que está o aprendizado. Caças novas, lugares novos, movimentos novos. E Deus sabe, todos eles, como foram parte para mim embora daqui. Ou dificuldade. Por quê? Porque a mente tem dificuldade de alcançar a caça nova. E aí a gente tem que entender a nossa dificuldade de trabalhar sobre ela ou a sua facilidade que vai te impulsionar quando aparecer a tua dificuldade. Então, é a frase de JC, conhece-te a ti mesmo. E aí você vai conseguir comungar dessas 3 formas a trazer benefício para você e para quem está à sua volta. Porque se você olha um irmão, por exemplo, que está ali com dificuldade, exemplo, em Pai Exu, e ele não consegue expurgar a negatividade e nem embater a negatividade do outro. Você bem ancorado, dá várias opções de flecha para ele fazer isso. É uma criativa que vai impulsionar o irmão com várias flechadas positivas a embater aquela negatividade que chega até ele. Então a gente usa em nosso favor e a favor do nosso irmão. Quer falar mais alguma coisinha? E o Exu não está aqui, então a gente... O Exu tinha falado. Podemos falar desse, tá? Aí aqui no Orixá Exu, a gente usa uma passagem da Bíblia. Então eu selecionei a passagem da Bíblia para a gente comungar. Então, como a gente sempre ouve, Exu, Orixá, primeiro, é aquele que é o portador da mensagem divina. Por que o Exu, sem Exu não se faz nada, como a gente escuta nas músicas, né? Sem Exu não se faz nada. Por que isso? Porque sem se conectar novamente na positividade, a gente continua na negatividade. Então, sem sair da negatividade, não se faz nada. Sem se conectar com a nossa negatividade para que a gente vença ela, não se faz nada. Para a gente andar para a positividade, a gente tem que sair da negatividade. Então, sem Exu não se faz nada. Então, é a primeira porta de entrada para se religar. Sair da negatividade nossa e embater a negatividade que está aqui no mundo. Não de forma ostensiva, não de forma agressiva. Não é isso, é não se deixar esmorecer pela negatividade do mundo de provas e expiação. É como a gente fala, Jesus fala, é andar no mundo e não fazer parte dele. Porque a negatividade ela tem espalhada ali. E a gente escolhe não comungar com ela, não corroborar com ela, não alimentar ela. São escolhas que a gente faz sobre nós e sobre o outro. Se o outro tem animosidade e jorra para o outro, eu escolho não permitir que isso se estenda. Então são escolhas de Pai Exu, são escolhas muitas vezes de Bará e às vezes nossa facilidade e às vezes a nossa dificuldade. E a gente olha para o mundo e vai trabalhando sobre isso. Eu vou ler a passagem que a gente selecionou para você. Então, tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo. Os olhos e colocou o lodo nos olhos do cego e disse: vai
lava-te no tanque de Siloé, que significa no tanque do enviado, no tanque divino de água pura. E ele foi, pois lavou-se e voltou vendo. João capítulo 9, 6. Ou seja, eu lavei, Jesus me deu a oportunidade através do elemento terra que está aparecendo lá, e não é à toa que uma coroa de Exu vem do elemento terra. Ou seja, saia da sua cegueira. Vamos ver da forma metafórica, né? Porque a gente está falando de uma cegueira fisiológica, que também vem de uma cegueira da nossa própria ignorância. Então a gente lava com terra para tirar a nossa própria cegueira. Ele diz, vai e lava-te, ou seja, se movimenta. Ele não foi lá lavar o olho dele. Ele diz, quem vai é você. Ou seja, você vai correr atrás de expurgar a sua própria negatividade. Porque não sou eu que tenho que expurgar ela para você. Você tem que expurgar ela de você mesmo. Então vá. As palavras de Jesus são muito límpidas. Vai, limpa-te e lava-te da tua própria trava. Tira a terra do teu olho. Limpa o seu íntimo de negatividade. E limpa também o íntimo de quem passa por você. Porque a gente também tem a boa escolha, alguém equilibrado em Pai Exu, não se desestabiliza com a negatividade do outro e não permite que a negatividade do outro se estenda. Porque é um dever de uma coroa equilibrada de Exu estancar a negatividade dele e do próximo. Com agressividade, não, com afetividade. Onde eu falo, irmão, isso aqui que tu está fazendo é prejudicial ao grupo, por exemplo. Isso aqui que tu faz não é legal. Gritar com um fulano não é legal. Ou seja, eu estou embatendo uma negatividade em favor do florescimento daquela própria alma. E às vezes um não bem dado é bem-vindo. E quando a gente também está em negatividade, um não bem dado para nós mesmos também é muito bem-vindo. Quando a gente vai dar uma resposta e não dá. Quando a gente vai ser maledicente, não é. Quando a gente diz que não vai vir, vem. E aí a gente vai trabalhando em vários graus da nossa própria subjetividade. E aí, dentro da fisiologia, que aqui não falou, mas que a gente sabe, é o nosso chakra básico, a nossa suprarrenal. O médium, então, um bandista, que chega desregulado, a suprarrenal, quem dá passe magnético, todos nós, sabe que a suprarrenal está como? A gente não sente isso no tato magnético. Ou seja, imbuído de negatividade, o corpo fala. E essa pessoa somatiza uma pedra e perde um rim. Como a gente já viu várias vezes. Então essa é a fisiologia de alguém que não soube expurgar a negatividade. Somatizou, teve pedra renal, perdeu um órgão, somatiza uma doença. Atentou contra a própria divindade, que estava presente em si. Pai Exu é conectado com o elemento telúrico, que é a terra. Terra. Um agrado para o teu ocultar, que é a pedra, quando ela já estiver magnetizada com o teu Ipori, que é a tua centelha divina, é a terra vermelha. Não é isso, velho? Traz sempre para agradar, trazer a energia da terra de Exu, para alimentar o elemento mineral que tu conectou com o teu elemento energético, porque está tudo conectado dentro do universo. Não existe uma coisa isolada. Quando a gente se isola, a gente se divide de Deus. E a gente está dividido. Pai Oxóssi está conectado com o elemento água. Está conectado ali com todo aquele movimento de água que tem o nosso chakra genésico. Pai Ogum com o elemento ar. Coloca a tua pedra no ar, oferenda para ela aquela atmosfera gasosa que é a mantenedora da vida, da nossa vida nesse planeta. Conecta para ela, oferece para ele o manjericão, a folha de manjericão. Oferece para ele, para o Pai Exu, a arruda macho, o falo, que também é o simbolismo do orixá Exu, que não é
linkado com a sexualidade, e sim com a palavra-chave que rege essa consciência orixá, que é vigor. Quando for oferendar uma erva para Oxóssi, oferenda a arruda fêmea, que é a polaridade inversa do orixá Exu. Ali, que está conectado com o elemento aquático, que é com todo esse manancial de emoção em que nos manifesta ter boas escolhas. Estabilidade emocional. Como a gente gosta de falar hoje em dia, gourmetizando a psicologia, maturidade emocional para boas escolhas. Ninguém faz boas escolhas imbuído de birra, de imaturidade. Então, hoje a gente vai ter 3 irmãos fazendo oferta para os elementos, para a ar, para a terra e para a água. São 3 consciências divinas. A gente vai tocar na centelha de Deus a partir de cada irmão, através de Ogum, de Exu e de Oxóssi. Finalizou? Então é isso, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida. O meu orixá, o meu celular até acabou a bateria. Tem alguma dúvida? Hã? Isso que tá piscando ali o microfone. Fica piscando o microfone? É? Ficou mais alto. Mas acho que as pessoas saíram. É. Alguma dúvida sobre? Eu tinha uma perguntinha para fazer, assim, mas, por exemplo, a Rai comentou ali eu não lembro qual é o autor que comentou ali do livro, a função do lado negativo, vamos dizer, dos orixás. Esse lado negativo, ele vai estar sendo ligado à pessoa, tipo, quando a pessoa não está conectada na parte divina do orixá. Sim, e aí ela começa a manifestar o mundano, e o mundano vai trazendo aquelas coisas, aquela vibração negativa que ele deu ali, né? Aquela parte negativa. Instabilizado seria a palavra ideal da gente utilizar. Porque negativo é ligado às polaridades. E quando a gente usa essa palavra, a gente não usa o enraizamento dela. Então, instabilizado. A parte instabilizada do orixá é quando a gente trabalha com ele na mundanidade e não na parte divinal. E pode estar acabando também a acarretar essas doenças todas que foram comentadas. Sempre vai. Quando a gente trabalha, quando a gente se desestabiliza e a gente trabalha, se manifesta na mundanidade, a gente instabiliza também todos os nossos corpos. O causal, porque a gente são os registros das nossas escolhas. O mental, que é a manifestação do causal através das nossas emoções e pensamentos, consequentemente. O astral, porque também existe uma fisiologia do nosso corpo astral, inclusive chakras nele. E vai precipitando, até a doença chegar no corpo físico. Então, em algum momento da minha existência, eu gerei uma doença para o meu corpo astral, através do meu emocional, que foi precipitando, e por benevolência, ela precipitou no físico, para que eu pudesse enxergar essa doença e curar ela. Por quê? Porque eu instabilizei, eu mundanizei algo que era divino. Algo que era estável, eu instabilizei a partir de uma escolha que eu fiz dividido de Deus. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é complexo. E eu sei que dentro da nossa vida, do nosso mundo, isso nem interessa. Porque eu estou preocupada com a hora do relógio, que já está tarde, com a minha barriga que está com fome. Mas depois que a gente não tiver mais relógio, que a gente não tiver mais barriga, a fome vai existir, mas de uma outra forma. Porque daqui a pouquinho, daqui a bem pouquinho, a gente não vai mais ter esse corpo. E o que a gente vai fazer? Se a gente não tem mais o relógio, não tem mais o compromisso com o bicho, não tem mais compromisso com o carro, não tem mais compromisso de pagar a casa, não tem mais compromisso de bater o cartão no trabalho, o que a gente vai fazer? Por que hoje em dia tem muita gente que se aposenta e cai em depressão? Porque estabilizou a vida dela no mundo. Por que hoje em dia, o TCC da Rayane é através da religiosidade para estabilizar o campo emocional? Porque sem Deus a gente não faz nada.
Porque fora da religiosidade a gente não é nada. A gente é uma pequena parte que vai acabar. Então é isso que a gente precisa perceber. É isso que a gente bate sempre na mesma tecla. A Eliette não é ninguém. E a gente não pode construir o nosso mundo a partir da Eliette, que tem 2 filhos, um marido, teve mãe e pai. Essa pessoa vai acabar. E quem vai ser depois disso? Porque toda a construção instabilizada que se construiu através da Eliette e do mundo que ela gerou para ela, Eliette vai acabar. Mas a dor, o sofrimento, tudo que ela manifestou e instabilizou, vai ficar impresso lá no causal. E numa nova construção de um outro ser através daquela matriz, que é o corpo causal, vai vir outra pessoa instabilizada para o corpo físico, com outro nome, outro CPF, que vai ter os mesmos problemas, numa outra conformação. Entendem isso? Então, se eu ainda, como Jaqueline, conseguir me livrar das minhas demandas, dos meus problemas, eu vou imprimir o que lá no meu campo causal? Um pouco mais de estabilidade. Mas para isso eu preciso me conhecer. Para isso eu preciso oferecer coisas boas para mim. E com essa deixa, a gente vai ritualizar para oferecer coisas boas para o nosso Ori. Através do Ebó Ori, que é uma ritualística dentro da Umbanda, do culto de nação e do candomblé. A nossa casa é construída através da nação Nagô. Tem como orixá o orixá Iroko, que é o orixá da ancestralidade. Por isso que o pai João nos mandou sempre oferendar para a ancestralidade. Porque é através da ancestralidade que a gente reconhece Deus em nós. Porque praticamos Umbanda. Umbanda, Deus conosco. Está tudo conectado. E eu sei que é difícil. Porque a gente pode levar anos trabalhando e conversando sobre isso e sempre vai gerar dúvida. Se não gerou dúvida hoje é porque a gente ainda não entendeu bem como as coisas funcionam. Não é porque a gente sabe tudo. É ao contrário. Talvez a gente não saiba nada. E a gente está ali. E a gente vai ter esse estudo, talvez por muitas vidas a partir dessa. E já tivemos muitas outras. A gente não sabe o que veio, que ficou para trás. E nem o que vem para frente. A gente só sabe isso hoje. Eu sou a fulana. E eu tenho esse problema. E eu reincido nesse problema. Mês a mês, ano a ano, vida a vida. Quando isso vai parar? Quando eu quiser que isso pare. Porque não, isso sempre vai martelar. É a goteira. Se tu não arrumar o telhado. Aquela goteira não vai se arrumar sozinha. Vai ter que botar empenho. Vai ter que botar esforço. Porque senão tu nunca vai deixar de enxergar Deus a partir das outras pessoas. Elas sempre vão ser pessoas demoníacas em que tu quer te afastar delas. Por isso a gente oferece para o orixá dentro da nossa casa. E por isso a gente trabalha essa centelha divina que foi concedida por Olorum, Zambi Tupã. Para mim. É só meu. O meu Ogum é só meu. A minha bombogira é só minha. O meu Xumaré é só meu. O meu Exu é só meu. O meu Oxóssi é só meu. A minha Oxum é só minha. E quando eu largar esse corpo físico, eu ainda vou estar astralizada com o Oxum. E se eu manifestei bem Oxum nessa vida, se eu vi o amor presente em tudo, em todos, o tempo todo, sem titubear, sem pensar se é ou se não é, quando o Oxum me manifesta e eu não manifesto mais Oxum, eu deixei de astralizar o Oxum. E eu imprimi lá no meu campo causal. Estou quase no último degrau para chegar em Deus. E aí Oxum se torna Olorum. Por isso que a gente fala que que Oxalá é Jesus Cristo. Porque ele provavelmente tinha o Ori em Oxalá e de tanto manifestar Oxalá, ele se tornou o próprio. A própria consciência manifesta. A própria horizontalidade de fé. Onde tudo é muito bem-vindo.
E vai estar tudo estável, porque vai ter paz em qualquer circunstância de guerra. Esse era Jesus Cristo, o nosso regente, o nosso gerente, o nosso presidente, o presidente desse planeta. Agora, quando a gente largar esse corpo, se a gente teimar em decidir no mesmo erro, goteira no telhado, a gente vai para um outro corpo, que provavelmente vai estar mais animalizado do que esse. E para isso, Jesus, como existem muitas moradas na casa dele, ele já tem um lugar especial para nós, que é num planeta animalizado, que a gente vai estar andando ainda de 4 pés, peludo, batendo de osso de animal maior, um pro outro, ainda brigando, pegando as pessoas pelo cabelo e puxando para fora de uma caverna. Porque Jesus construiu esse planeta. Porque a gente, pelas nossas escolhas, não conseguiu se manifestar em Deus. Então a gente vai para lá. A gente vai voltar para aprender a ser um dia como a gente é hoje. Para a partir de hoje, fazer boas escolhas para florescer mais. É assim que é o nosso fluxo de vida. E está tudo certo, porque isso é benevolência. Não é degredo. É benevolência divina. Já existe um planeta. Um não, deve existir vários. Um que a gente sabe, que é Quiro, que as pessoas ainda vivem dentro da caverna e não descobriram o fogo. E que a gente vai para lá, é o degredo da Terra. Quem não se estabilizar ainda nesse corpo ruim que a gente tem, e que a gente dá o maior valor, e se acha o máximo por ter um intestino que precisa comer, se absorver e defecar, a gente vai para lá. Ainda para aprender a ser benevolente, fazer escolha, ser racional. A gente já ganhou racionalidade, mas a gente pode perder ela. Assim como a gente se infringir a lei, a gente perde o benefício de que já nos foi concedido. De liberdade, de trafegar, enfim. Se a gente não usar bem aquilo que a gente tem, a gente perde. E é a mesma coisa. Assim na terra como no céu. O que está em cima está embaixo. Seria um estudo que a gente vai trazer ainda para a gente conversar. Sobre as leis de correspondência. Vamos à ritualidade porque as pernas não param. A gente não tem estabilidade ainda. A gente brinca, mas é de fato. O corpo não consegue se segurar na cadeira. O corpo não para. Se o corpo não para, a mente também não para. Aonde que eu estou botando o meu empenho? Em que lugar? Porque isso é para benefício individual. Não é de benefício coletivo. Eu estou botando o meu empenho nessa capela, de construir uma capela, ou que isso aqui pode gerar de benefício de forma indireta para outras pessoas, numa outra condição de existência. É fato. A capela vai se destruir. Talvez com o vento dessa noite se desfaça. E o que ela gerou de benefício fica ou vai junto com ela? Fica. Porque se a gente fez o nosso serviço bem feito, as consciências estão sendo ali adubadas. E quando a pessoa desencarnar, vai para um lugar melhor. O que a gente pretende? Se ver bem depois dessa vida. Num lugar legal, melhor. Se cruzar numa colônia espiritual, que ainda faz parte do terceiro movimento de vibração do planeta. Ainda está ali numa faixa intermediária de estabilidade energética. Mas a gente está com pressa, porque a comida está ali, a nossa barriga está com fome, a gente quer que acabe logo o estudo. Porque não é o estudo que a gente quer ritualizar, que a gente quer comer, a gente quer se deitar, a gente não quer meditar. E aí passa um dia, passa uma semana, passa um ano, passa 4 anos, passa uma década, passa 2 décadas e aí a gente morre. E aí? Cadê a fome? Cadê a capela? Cadê a minha boa arbitragem? Cadê o meu expurgo da negatividade? Cadê Deus presente em mim? Cadê o Deus presente no outro através da minha visão? Cadê? Onde é que a gente está? A gente se encontra dentro do lodo, como o André Luiz lá narra, através do Chico Xavier. Eu fiz tanta caridade, eu dei tanta consulta de graça,
Por que eu estou aqui com meu estômago arrombado? Não fiz por mim. Não fiz para mim. Não cultivei. Foi me concedido quantas oportunidades e o que eu fiz com elas todas? Nada. Não me estabilizei. Não me uni a Deus. E com isso a gente encerra a noite. E vamos à ritualística. Os irmãos fazem chão. Chão é quando eles se colocam numa posição de equanimidade. Todos na mesma posição. Alinhados com a terra. Para saber que do pó a gente veio e para o pó a gente vai retornar. Fazem chão para entender que a gente precisa se estabilizar, se aterrar, ter firmeza para tocar no nosso divino. A gente precisa olhar para o que está instável, para o que está mundano, e a gente se deita. Por que a gente tira uma parte do cabelo? Porque eu não vou cortar vocês. Porque eu podia pedir uma gota de sangue. Também contém o DNA. Eu não vou tirar um pedaço da carne de vocês. Não precisa disso. Não precisa de sangria. Não precisa machucar. O nosso código genético, o nosso DNA, está contido no fio de cabelo. Então a gente pega aquele DNA do nosso corpo físico, que vai perecer, que vai falecer, e conecta num elemento mineral, que é estável, que a energia é estável, que a vibração do mineral é uma com Deus, que ele não se desestabilizou, porque em qualquer parte daquele mineral ele está um com Deus. As emoções não existem ali, os pensamentos não existem ali, a instabilidade não existe ali. Ali a vibração está linear com Deus, assim como a erva. Por isso que eu disse, alimentem o ebori de vocês. Mas não só o ebori como uma ritualística, de chegar no terreiro, pegar lá, catar a erva e jogar lá para dentro. Não, façam isso com consciência. Quantas vezes tu alimentou o teu okutá, desde que a gente botou ali? Quantas vezes tu alimentou a tua consciência com uma boa vibratória, desde que a gente botou ali? O tempo é virado a ampulheta quando a gente nasce. E ele está ali. Ah, mas isso aí é chato de se falar. Não, não é não. Isso aí é lucidez, é abrir o olhar. É entender. Não tem mais tempo para melindre. Não tem mais tempo para a gente ficar de chororô. A gente tem que estar, quanto mais estável, melhor. Porque a gente vai passar por muitas adversidades. Principalmente em 2025. Vai ser um dos piores anos. De maior precisão da nossa estabilidade emocional. Fato isso que já estamos chegando na Terra. Pelos céus. E é essa a nossa preocupação. Preocupação do nosso grupo. Da gente ter maturidade para lidar com a vida. De deixar de trelelê um com o outro. De tendo a oportunidade de fazer uma maledicência e se abster. De tendo a oportunidade de escolher qualquer coisa, escolher coisas boas. Sempre pensando no positivo. Ou melhor, no estável. Na estabilidade. Com isso, de fato, a gente encerra. E vamos ritualizar. Então, a gente vai deitar os irmãos no chão. Os padrinhos se posicionem do lado. Os outros juntem todas as cadeiras de ali na frente. Vamos fazer um Pai Nosso. Ah, tem muita pessoa ouvindo lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aos online, uma ótima noite, fiquem em Deus. E eu sou os caminhos de Maria hoje. Você pode desligar para mim, irmão. Tchau.